1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Coríntios 3, 9, depois Mateus 12, 33. Serão os dois textos de base para nós. Todos encontraram? Amém ou não amém? Está escrito assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Fala para o seu vizinho, coopera com Deus, irmão. Fala para ele, Deus quer fazer na sua vida. Coopera com Ele, irmão. De Deus somos cooperadores. Vós sois lavoura de Deus. Diga assim, vós sois lavoura de Deus. Fala para 2 ou 3 irmãos simultaneamente, nós somos lavoura de Deus. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga, edifício de Deus. Grava isso. Agora vai lá para Mateus 12, 33. Mateus 12. Isso aqui que a palavra fala. Diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga, pelo fruto se conhece a árvore. Fala para 2 ou 3 irmãos, nós somos lavoura de Deus. Agora põe a mão no seu coração, eu sou árvore de Deus. Veja, põe a mão no seu coração, feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Peça para Ele trazer revelação, luz, esses princípios que estão na palavra. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos revelação espiritual, pedimos ao Pai entendimento. Abre os nossos olhos. Deus, nós precisamos entender esses princípios, cada princípio das suas sagradas escrituras, para que possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Para que possamos cumprir esse propósito, precisamos ter esse entendimento. Por isso, Senhor, fala conosco, dá-nos entendimento espiritual, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos. Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das sagradas escrituras, nós te pedimos. Ó Deus, em nome de Jesus, diga assim, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, e como inspiração para a minha vida. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título: que tipo de árvore você é? Pergunta para o seu vizinho, que tipo de árvore você é? Veja, irmãos, antes de entrarmos nesse assunto específico de árvore, é muito interessante que a palavra do Senhor, como é que o Senhor nos vê? O Senhor, Ele nos vê no sentido coletivo, e o Senhor também nos vê no sentido individual. Amém ou não amém? Então presta atenção. Coletivamente, o Senhor, Ele nos vê como corpo. Amém? Quando estamos juntos, quando você está com alguns irmãos, o Senhor olha para nós e nos vê como corpo. Então, por exemplo, olha lá, abre lá 1 Coríntios 12, 27, nós vamos abrir muita Bíblia hoje. 1 Coríntios 12, 27, a palavra diz o seguinte, que você encontra, diga amém. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós é coletivo ou individual? Ora, vós sois o que, irmãos? O corpo de Cristo, e seus membros em particular. Preste atenção, o Senhor nos vê de duas formas: coletivo e particular. Diga assim, coletivo e particular. Coletivamente, o Senhor nos vê como o corpo dele. Nós somos o corpo dele. Mas individualmente, Ele nos vê como membros desse corpo. Amém, irmãos? Conseguem entender aqui? Coletivamente, somos o corpo.
Quando ele olha para nós, ele vê o corpo dele. Quando ele olha para uma cidade, ele vê a igreja ali como o corpo dele. Mas ele também vê cada pessoa como um membro desse corpo. Tem como um membro sobreviver fora do corpo, irmão? Não tem como. Um membro ele precisa estar conectado ao corpo. Tem um outro exemplo para mostrar para você de coletivo e individual. Por exemplo, a Bíblia diz também, nós acabamos de ler, 1 Coríntios 3,9, você pode voltar para lá, que nós somos o que, irmãos? 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos o quê? Antes disso, disse que nós somos edifício. Edifício, olha só, a Bíblia diz o seguinte, vós sois lavoura de Deus e também edifício de Deus. Diga assim, nós somos edifício de Deus. Quando o Senhor olha para nós como coletivo, como irmãos, como crentes juntos, na mesma igreja, no mesmo propósito, ele nos vê como uma construção, como um edifício. Você vai entender? Diga amém? Mas o Senhor, presta atenção, o Senhor sempre trata conosco coletivamente, como Ele trata também conosco individualmente. Então, coletivamente, Ele nos vê como uma casa, um edifício, um prédio. Mas individualmente, Ele nos vê como tijolo, pedras. Quer ver só? Abra lá, 1 Pedro 2,5. Abra lá. Ele nos vê coletivamente como edifício, como prédio, mas Ele também nos vê como pedra. Como pedra. Olha só o que está escrito. Vós também, como que, irmãos? Pedras vivas. Sois edificado o quê? Edifício. Casa espiritual. Então, veja, particularmente o Senhor vê você como uma pedra, um tijolo. Nós estamos edificando a igreja aqui, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Estamos edificando a igreja, edificando terra fértil. Fala para o seu vizinho, você é uma pedra nessa edificação. Fala assim, você é um tijolinho nessa construção. Amém, irmãos? É interessante isso. Mas aí tem um outro exemplo também. O Senhor nos dá um outro exemplo de coletivo e particular. Qual que é o outro exemplo? A lavoura. Volta lá para 1 Coríntios 3,9. Veja, coletivamente o Senhor nos vê como uma lavoura. Ele olha para nós e vê uma lavoura, uma grande lavoura. Oh, aleluia. Ele nos vê como uma lavoura. Tudo verdinho, né? Mas individualmente Ele nos vê de que jeito? Diga assim, árvore. Coletivamente Ele nos vê como uma lavoura. Nós somos uma única lavoura. O nome dessa lavoura é terra fértil. Mas Ele também vê você como árvore nessa lavoura. Isso significa que existem certos comprometimentos em cada ilustração dessa que o Senhor nos mostra. Ele fala para você, por exemplo, ó, você com seus irmãos são corpo. Para nós entendermos o que nessa situação? O que Ele nos quer falar? Que eu, junto com meus irmãos, sou corpo. Que eu não posso tirar a onda de querer viver independente dos irmãos. Porque o dia que eu querer viver independente dos irmãos, eu morro. Antigamente. Eu preciso, essa mão precisa dessa outra mão. Esse olho precisa desse outro olho. Somos corpo. Você está entendendo, antigamente? Veja, eu acredito também que quando o Senhor falou, olha, coletivamente vocês são edifício. Vocês são edifício. Sabe, eu creio que o Senhor, de alguma forma, vai querer dizer o seguinte, que se somos coletivamente edifício, e particularmente nós somos pedra desse edifício, nós também não podemos resolver. Veja, uma pedra, um tijolo fora da construção, ela tem pouco valor. Mas quando ela está conectada na construção, ela é muito importante. Fala para o seu vizinho do seu lado, você é muito importante nessa edificação. Fala para ele, você não é qualquer tijolo não, irmão. É interessante, irmão, porque a gente só vê isso na construção. Se você tirar um tijolinho da parede, veja, enquanto está tudo conectado, às vezes a gente nem percebe, sim ou não? Mas um que tira, fica feia a casa, sim ou não? Fica feio, dá muito problema. Veja, fala para o seu vizinho, você é muito importante aqui, irmão. Que é isso?
Fala pro irmão que está atrás de você, irmão, você é um tijolo encaixado na parede aqui. Aleluia. Bem, meu Senhor também disse que nós somos lavoura. Lavoura, coletivamente falando. O que é o bom da lavoura quando você olha uma lavoura? O que você vê? O que você vê uma lavoura quando você olha? Já teve oportunidade de ir numa lavoura? Os irmãos aqui são assim, mais da roça. Aqui. São da roça, irmão. Somos goianos aqui, para nós isso é mato. Não. Bem, mas você que já foi em plantação, o que você vê numa plantação? O que mais destaca? O verde, o tudo igual, é ou não é? Isso é o que chama a atenção. Você olha lá, no, tudo verde. Agora, se nessa plantação, se nessa lavoura tiver alguns pés que tiver amarelado, vai destoar, sim ou não? A vontade de Deus é que a lavoura dele seja uma lavoura excelente. Aleluia. Vontade de Deus, eu creio que o Senhor, quando ele fala que nós somos lavoura dele, quando ele olha, ele quer ver tudo assim homogêneo, no mesmo patamar. Porque, bem, essa é a grande alegria do agricultor, sim ou não? O agricultor, quando ele vai lá ver a plantação dele, qual que é a grande alegria? Qual que é a expectativa que ele tem? Esteja tudo verdinho. Veja, eu creio que a grande expectativa do Senhor, quando Ele olha para nós, é ver em nós tudo crente excelente. Padrão, eu ia falar padrão FIFA, mas não sei se a FIFA está boa de falar. Né? Padrão celestial. O Senhor, Ele quer ver em nós essa lavoura. Para isso, irmão, nós precisamos ser tudo árvore que tem o mesmo patamarzinho, sim ou não? Agora, interessante, isso leva você a ter uma grande responsabilidade. Por quê? Porque tem árvore, porque individualmente você é árvore. Somos coletivamente lavoura, mas individualmente você é árvore. Porque tem árvore, qual que é o grande problema de algumas árvores? Que ela não quer criar raiz. E aí, árvore sem raiz, ela fica amarelada. Dá uma olhada para o seu irmão, ver se ele está amarelão ou não. Dá uma olhada. Se ele estiver meio amarelado, você fala assim, irmão, precisa criar raiz, hein? Bem, a vontade do Senhor é olhar para nós e ver uma lavoura homogênea de homens e mulheres de Deus. Mas a qualidade da árvore, olha aqui para mim. Sou agricultor, não, mas a qualidade da árvore está na raiz, é ou não é? Nós sabemos que a qualidade de uma árvore está na raiz que ela tem. Quanto ela tem raízes boas e fortes. Amém ou não amém? Amém. É interessante, irmãos, porque a Bíblia fala muito de árvore. Inclusive, nesses dois textos básicos que eu li com você primeiro, que o Senhor ele nos vê como lavoura, coletivamente, e nos vê como árvore, individualmente. Amém ou não amém? Amém. E é muito importante você ter o entendimento desse princípio espiritual. Você é uma árvore, Deus vê você como uma árvore. E aí, eu quero que você então, eu quero falar de dois tipos de árvore que a Bíblia nos mostra. Tem dois tipos de árvore mostradas na Bíblia. Eu quero falar das duas hoje. Êxodo 3:2 fala de uma árvore. Porque aqui o Senhor, quando Ele apareceu nessa árvore aqui, Ele quer passar para nós uma mensagem. Ele não apareceu porque Ele poderia ter aparecido em tantas árvores e resolveu aparecer nesse tipo de árvore. Olha só o que diz Êxodo 3, no verso 2, à medida que você encontra, diga amém. Você sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Para acompanhar aí, você pode acompanhar. Olha só o que diz. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de um o que, irmãos? No meio de um o quê? Sarça, diga sarça. Sabe o que é sarça? Sarça é uma árvore, é tipo um arbusto retorcido do cerrado. Amém? Já viu aqueles? Aqui nós conhecemos muito deles, sim ou não? Aquelas plantas toda torta, baixa, aqueles arbustinhos. Tá? É a sarça. Se fosse aqui, se o Senhor fosse manifestar talvez aqui no cerrado, ele ia aparecer nesse arbusto, né? Você vai, às vezes você vai lá para buscar piqui, né? Lá, né? Aí aparecer lá. Amém, irmãos? A sarça é essa árvore pequena, seca, de galhos secos, retorcidos. Bem, o Senhor apareceu nessa árvore para Moisés. O Senhor quis falar algo com ele, com certeza.
Já compartilhei com você. Porque nós, sem o Senhor, nós somos como essa sarça, sim ou não? Somos essa sarça. Nós somos pequenos, feios, secos, ninguém olha. É ou não? Mas quando tem a presença de Deus na sarça, todo mundo fica olhando, não é? Rapaz, tem algo diferente desse homem. Tem algo diferente dessa irmã, não sei o que é. É a presença de Deus, aleluia. Veja, mas uma das árvores que eu quero falar com você é da sarça. A sarça é um tipo de árvore. Esse arbusto seco do cerrado. E ela tem 3 características que falam muito sobre nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos árvore, sim ou não? Nós podemos ser árvore boa ou árvore mal. Nós lemos isso em Mateus 12, lembra disso? O Senhor nos vê como árvore. Ele vê você como membro de um corpo. Ele vê você como uma pedra. E Ele vê você como uma árvore da lavoura. Amém ou não amém? Fala para o seu vizinho para ele não esquecer. Diga assim: o Senhor te vê como membro de um corpo, como pedra de um edifício e como árvore de uma lavoura. Amém ou não amém? Veja aí, então, é muito importante você entender o seguinte: a sarça é uma dessas árvores que está na Bíblia. E tem muita gente que pode ser como uma sarça, sim ou não? Você acha que tem pessoas que têm crentes que são como sarça? Tem. Tem crentes que são como sarça. Veja, uma das 3 características que você vai ver que tem na sarça que pode ter num crente. Em primeiro lugar, a sarça, ela não cresce. A sarça ela não cresce. Fica baixa. Bem, por que a sarça não cresce? Ela não tem raiz profunda que dá para ela força para ela crescer. Veja, tem crente que não cresce ou não? Tem ou não tem? Tem crente que não cresce. Por quê? Ele não tem raízes firmes no Senhor. Ele não tem, às vezes, vida de oração para ele crescer. Você sabe, antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Estou aprendendo isso na prática nessa construção. Já trabalhamos ali um tempinho e ainda não cresceu nada. Só para baixo. Só cavando, só tirando terra. A planta é assim também. Antes dela crescer, para cima ela cresce para baixo. O crente, para ele crescer espiritualmente, ele precisa aprender a ir para o quarto e ficar ali crescendo para baixo. Ou seja, de joelhos em oração diante de Deus. Senhor, me transforma, muda esse temperamento meu. Senhor, me perdoa porque eu tenho errado nisso ainda. Senhor, me dá mais fome pelo... Veja, é lá que você cresce. Vamos dizer amém a respeito disso? Amém. Veja, segunda característica da sarça, de planta desse tipo aí, é que plantas desse tipo aí, tipo da sarça, são plantas espinhosas. Sabia disso? São plantas que têm espinho. Sabe o que é o espinho na árvore? Como é que aparece? Tem algumas plantas que são espinhosas. O espinho, na verdade, é uma deformação da planta. Sabia disso? Quando eu li a respeito disso, fiquei, nossa, é exatamente isso que acontece com gente. O espinho é uma deformação da planta. A planta deformou em algum momento e criou o espinho. E aí, irmãos, isso fala muito de gente. Porque tem pessoas que elas são espinhosas também, tem ou não tem? Tem gente que é espinhosa. Por quê, pastor? Porque ela deformou. Em algum momento, ela se amargurou na vida, ela teve uma decepção, ou não sei o quê, ela se tornou espinhosa. Em algum momento, ela teve algum tipo de desgosto que fez dela uma planta espinhosa, deformou a alma dela. A alma dela não está normal. Sabe como é que é uma planta normal? Não, está deformada, está espinhosa. Vamos dizer amém a respeito disso. Mas tem uma terceira característica desse tipo de planta. Além dela não crescer, além dela ser espinhosa, a terceira característica é que os galhos dessa planta são sempre secos. Sempre falta nutrientes. Sabe, por que esses galhos são secos? Se a gente for aplicar na vida do crente, por que tem crente que ele tipo está como galho seco? Veja, João 15, vai para lá João 15, verso 5.
João 15, verso 5, é interessante. João 15, verso 5 fala a razão de às vezes o galho secar. E aqui entenda, o Senhor não está falando de árvore aqui em João 15, verso 5, ele está falando de gente. Mas você sabe, coletivamente nós somos lavoura, individualmente nós somos árvore. O Senhor nos vê como uma árvore. E aqui em João 15, verso 5 é outra ocasião que ele nos mostra que ele nos vê como uma árvore. E aí ele fala o seguinte: eu sou a videira. Inclusive ele tem momentos que o Senhor se vê como uma própria árvore também. Eu sou como a videira, e vocês as varas, ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o verso 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara. E o que vai acontecer com esse ramo, com esse galho? Secará. Veja, irmão, qual que é a razão desse galho estar seco então? Qual que é a razão do galho seco? Está fora do Senhor. Está fora do Senhor. É interessante porque não foi o Senhor que tirou. Não foi o Senhor que tirou o galho. A Bíblia diz que está, olha só, presta atenção. Se alguém não estiver em mim, ele já não está. O Senhor vai apenas, porque você não está em mim, você vai secar. Se alguém não estiver em mim, ele vai ser lançado fora. E a conclusão de não estar nele é secar. Veja, a razão de às vezes muitos irmãos estarem sempre com o aspecto de galho seco é porque está longe do Senhor. Não está conectado nele. Sabe, não está perto dele. Não está, sabe, envolvido nas coisas dele. Se você não quer ser galho seco, esteja conectado no Senhor. Pergunta para o seu vizinho: você está conectado no Senhor, irmão? Pergunta para o outro irmão: você está vinculado nele? A forma de você não ser galho seco é estar vinculado nele. Porque, irmãos, a vida vem da onde? A vida vem dele. E ele falou isso. Ele é a árvore, nós somos apenas os galhos dessa árvore. Se o galho sair fora da árvore, ele não vai receber nutrientes. Como você entende, antigamente? Veja, nós estamos aqui nesse culto fazendo o quê? Nos conectando. Nos conectando com a árvore. Recebendo a seiva. Quantos dizem aleluia a respeito disso? Sacode o seu vizinho e fala assim: você está ficando até mais vistoso. Você está recebendo a seiva celestial aqui agora. Amém ou não amém? Amém. Veja, essa é a sarça, é uma das árvores que a Bíblia nos mostra. Mas você sabe, a Bíblia mostra outra árvore. Quero falar de outra árvore. Outra árvore. Abra lá em Êxodo 15, ó. Êxodo, mesmo livro ainda. Vai ficar bom, né? Êxodo 15. A Bíblia nos mostra uma outra árvore. Oh, aleluia! E que você encontra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Interessante. E que você encontra, diga aleluia. Aleluia. Está escrito assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas. 27. Sabe de cor, não? Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 o que, irmãos? Palmeiras. É palmeiras. Árvore, não é não. Então chegaram ali onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e se acamparam ali. Outra árvore que eu quero falar é da palmeira. Palmeira, nós falamos da sarça. Sarça tem aspectos muito negativos, que apontam para alguns aspectos que pessoas realmente têm. Agora a palmeira é interessante porque o Senhor, ele resolveu falar de algo bom e usou a palmeira aqui. E o Salmo 92, verso 12, a Bíblia fala novamente da palmeira, não é do palmeira não, da palmeira. Salmo 92, verso 12, olha lá o que a Bíblia diz. A Bíblia fala o seguinte: o justo florescerá como o que, irmãos? Como o que? Não. O justo florescerá como? A palmeira.
Vamos deixar bem claro isso, amém? Achou não, meu filho? Verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém. Fala para o seu vizinho, a vontade de Deus é que você floresça como a palmeira. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O justo florescerá como a palmeira. O Senhor te vê assim. O Senhor olha para nós e nos vê como uma palmeira que vai florescendo. Amém, irmão? Agora veja, se o Senhor nos vê assim, vamos ver algumas características dessa árvore para que nós possamos aplicar também na nossa vida. Amém ou não amém? Então veja só, se é assim que o Senhor nos vê, a primeira coisa que nós vemos da palmeira é que elas são árvores que possuem tronco. Elas possuem tronco. E você sabe, árvores, para elas possuírem troncos, são todas as árvores que possuem troncos, não sei se você sabe. Um pouco de aula de botânica aqui. Mas só possuem tronco árvores bem alimentadas pelo caule. Sabia disso? Se ela é bem alimentada, ela vai formar tronco. Aí essa árvore forma tronco. A palmeira tem tronco. Ela foi formada pelo tronco. Veja, o que isso nos fala? Significa que ela está sendo bem alimentada pelo caule. Está subindo seiva. Né? Veja, essa seiva que alimenta a árvore é como o Espírito Santo, que nos fortalece. Veja, nós só vamos ser fortes mesmo pelo poder do Espírito. A palavra diz o seguinte, Efésios 3, verso 14. Efésios 3, verso 14. Olha só o que diz. A palavra diz assim, verso 14 ao 16, acompanha comigo. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Veja, mas presta atenção, a Bíblia diz assim, ó, Paulo está falando assim, ó, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 16, para quê, irmãos, que ele se põe de joelhos diante do Pai? Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o que, irmãos? Fortalecidos, aqui está escrito o quê? Corroborados, mas é fortalecidos com poder mediante quem, irmãos? Seu espírito no homem interior. Veja, Paulo, ele estava se colocando de joelhos para orar pelo pessoal, para quê? Para que pelo espírito eles fossem fortalecidos. Fala para 2 ou 3 irmãos, é pelo espírito que você é fortalecido. Você vai formar tronco. Você vai ser um crente troncudo. Não olhar para o seu irmão se ele é um crente troncudo ou não. Ô, crente troncudo, hein? Veja, você vai ser um crente espiritualmente troncudo se você for fortalecido pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz fluir a vida espiritual. Aí você vai ser como a palmeira. Diga assim, o justo florescerá como a palmeira. Olha para o seu vizinho, o justo florescerá como a palmeira. Amém ou não amém? Aí você vai ser um crente espiritualmente troncudo, irmão. Se você busca se fortalecer constantemente, permanentemente pelo Espírito Santo. Amém? Você tem esse hábito de ir lá para o seu quarto, se colocar de joelhos, como Paulo fez. Verso 14 ele disse isso, ó. É por essa causa que eu me ponho de joelhos. É por isso que eu me ponho de joelhos. Para quê, irmãos? Para ser fortalecido pelo poder do Espírito. Amém ou não amém? Veja, segunda característica da palmeira, além dela possuir tronco, ela tem força suficiente, continua, né? Continuação dessa mesma, tem força para suportar a seca. Ela é uma planta perene, que consegue sobreviver. Planta perene é isso. Mais uma dica para você aí, ó, pro Enem. Ela consegue suportar os longos períodos de seca. É uma árvore perene.
estão entendendo? Diga amém. Veja, o que isso fala para o crente? Muita coisa. Tem irmãos que quando chega a seca na vida dele, não está na seca não. É quando ele chega a passar pelos períodos de seca, ele suporta. Ele resiste. Pode rir, irmãos. Os irmãos ficam aí colocando a mão. Veja, tá na seca aí, né? Ei, volta pra cá. Veja, ele consegue suportar o período de sequidão, de estiagem. Veja, por quê, pastor? Eles falam muito de crentes mesmo, de irmãos que eles aprofundam as suas raízes suficientemente para suportar a hora da prova. Tem irmãos que vem uma provinha e ele seca. Ele seca, por quê? Porque ele não aprofundou as raízes suficientes para suportar a estiagem. Quantos estão entendendo de caminho? Mas a palmeira não. A palmeira, ela resiste a esses períodos. A palmeira, ela floresce. Amém, irmãos? Amém. Mas tem uma terceira característica. A terceira característica dessa árvore. Abra lá novamente. É interessante, Salmo 92, o 12 e o 13 são muito poderosos. A palavra diz assim. Quantos estão acompanhando? Salmo 92, 12 fala que os justos... Vai acontecer o que com o justo, irmão? Florescerá. Nós estamos vendo algumas características de diferença entre a sarça e a palmeira, sim ou não? A sarça, você viu, ela não cresce, ela é seca. A palmeira, ao contrário, ela cresce, ela tem troncos. Mas tem uma terceira característica que a sarça não tem, a palmeira tem. A palmeira floresce, diga assim, floresce. Terceira característica é que a palmeira tem flores. Interessante isso. Você sabe, as flores, elas são um fator decisivo na frutificação de uma árvore. Sem as flores, seria muito difícil uma árvore frutificar. Sabia disso? Sem flores seria muito difícil. Na verdade, as flores até um sinal de que em breve terá frutificação. Sabia disso? A palmeira, ela floresce. A sarça não. A palmeira sim. Veja, irmão, o que isso fala para nós? É interessante porque as flores, se você for avaliar, se você for definir o que são as flores para a árvore, o que é, irmão? Se você fosse definir. Germina, a semente, cai. Não, sim. Mas, no todo, o que a flor é para a árvore? O que você olha assim e fala? Você para ali, né? E a árvore, ela tem folha, ela tem caule, ela tem tronco. Mas as flores são o que dessa árvore aí? De cá que vem muitos frutos. Presta atenção, as flores é a parte da beleza da árvore, eu não é, irmão? É a parte de beleza da árvore. Tanto é, quando você está apaixonado, você vai lá pegar. Você pega o quê? Você pega a folha da árvore para levar para a namorada? O que você leva? Você pega o fruto, você vai lá e pega uma jaca para levar? Você pega o quê? Você pega uma florzinha delicada, eu não? Oh, meu amor, pra você. Veja, as flores é essa parte essa parte que chama a atenção de quem passa, eu não é? E inclusive dos insetos, sabia disso? Os insetos são atraídos para a árvore por causa das flores. Amém. As flores atraem.
Veja, na vida do crente, o que são as flores? Que beleza! O camarada, que faz o camarada mais charmoso, assim como o nosso pastor aqui. Ei, o que é? Eu vou falar para você, abra lá em Provérbios 15. Provérbios 15 nos fala o que são as nossas flores. Olha lá. Provérbios 15, verso 13. Amém ou não amém? Quer uma dica para você casar? Pega aí a dica de Provérbios 15, 13. Meu filho Mateus. Olha só o que diz. Presta atenção. Diz assim: o coração alegre faz o que, irmãos? Raul! Dá uma olhada pro seu irmão, você está com um sorriso bonito. Dá uma olhada pro irmão aí. Fala pro seu vizinho, coração alegre, formoseia o rosto, irmão. Amém ou não, amém? A alegria, olha aqui pra mim. A alegria são a sua flor. As flores para as pessoas lá fora é a sua alegria. Sabe o que vai atrair as pessoas para Deus através de você? A alegria do Senhor. Quanto mais você for demonstrar essa alegria, mais as pessoas vão ser atraídas. Os mosquitinhos, né, eles são irresistivelmente atraídos pelas flores. Sabe, um crente cheio da alegria do Senhor, irmão, ele contagia. Ele é como um imã. O povo vai atrás. Por quê? Porque essa alegria são essas flores mesmo. E aí é por isso que o Senhor fala para você, lá em Filipenses 4. Fala para você o seguinte, Filipenses 4, abra lá. E que você encontra, diga amém. Bem, nós queremos frutificar, sim ou não? Você quer ganhar vidas para Jesus? Qual que é o atrativo? Qual que é o atrativo para atrair as pessoas? Assim como a árvore tem o atrativo dela, que são as flores, qual que é o seu? Quais são as suas flores? O que é a flor para você? O que são as suas flores? Fala para o seu vizinho, é a alegria do Senhor, irmão. Crente burrado não atrai ninguém. Na verdade, eu gay para essa igreja, esse irmão com essa cara aí, Deus me livre. Se for para continuar desse jeito de mal-humorado, eu não vou. Agora, aquele que é cheio de alegria, ele atrai. Por isso que Filipenses 4 diz o quê? Filipenses 4 diz o quê? Olha lá. Regozijai-vos quando você tiver motivo para regozijar. É assim? Assim que está escrito, irmão? O que está escrito aí? A regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Como se já não bastasse ser. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está falando, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozija, alegre. Sacou o seu vizinho e fala assim, alegra-se, irmão. Não, continua sacudindo ele até ele dar um sorriso para você. Se ele não sorri, continua sacudindo ele até ele dar um sorriso. Amém ou não amém? Veja, a alegria do Senhor é como essas flores que atraem. Sabe, irmão, e o melhor de tudo é que você fica mais bonito, mais bonita. Eu sou eu que digo, a palavra diz. A palavra diz. Você fica mais, sabe, charmoso, mais, entendeu? Veja aí, o resultado de uma árvore que tem flores é o quê? Fruto. O resultado da palmeira que floresce é fruto. Eu nem sabia disso, mas palmeira, tem palmeiras que dá fruto. Eu nem sabia, imaginava que nenhuma dava. Pois é, também. Mas tem algumas palmeiras que dão fruto. Glória a Deus por isso, porque ia ficar ruim a palavra se não tivesse essa parte. Mateus 21, veja, irmão, qual que é a importância do fruto? Qual que é a importância do fruto? A importância do fruto é porque não adianta nada ter tronco forte, não adianta nada ser uma árvore grande, não adianta nada ter muitas flores, se não tiver o principal, que o Senhor espera que a árvore tenha. O Senhor espera que a árvore tenha o que, irmão? Hã?
Vamos ver se é isso que ele espera. Abra lá, Mateus 21, verso 19. Vamos ler a partir do verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha aqui para mim. Veja, o que o Senhor esperava que essa figueira tivesse? Frutos. E ela não teve. Veja, o Senhor nos vê como lavoura e nos vê como árvore. O que o Senhor mais espera de você? Fruto. Não adianta ser uma palmeirinha bonitinha apenas. Não adianta ser uma palmeira forte, troncuda, com muitas flores. O Senhor espera que você tenha frutos, que você frutifique. Veja, 2016 está chegando no meio. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Oh, perdão, 2017. 2017 está chegando no meio já. Quantas vidas você ganhou esse ano? Já frutificou. Veja, você ainda tem metade do ano para você mudar esse placar, se tiver negativo. E frutificar muito. Frutificar muito. Os justos florescerão como a palmeira. Vai, volta lá para o Salmo 92, verso 12, que fala da palmeira. Veja, por que os justos eles florescem como a palmeira? O verso 13 responde. O verso 13 responde. O verso 13 diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor. Pergunta para 2 ou 3. Você está plantado na casa do Senhor, irmão? Você já está plantado? Já? Porque qual que é o problema de alguns? Alguns não estão plantados ainda, ele está num vaso, ele não estabeleceu raízes, aí não floresce mesmo não. A Bíblia diz que os justos, os que vão florescer, é os que estão plantados na casa. Sabe o que é estar plantado na casa do Senhor? É ter decidido: eu estou na casa do Senhor, não abandono a casa do Senhor, vou buscar a casa do Senhor para o resto da minha vida. Eu quero essa vida para a minha velhice, até eu envelhecer, até eu morrer, vou estar plantado na casa do Senhor. Esse floresce. Quantos aqui já tomaram essa decisão de estar plantados? Os que estão plantados na casa do Senhor florescem. Não está plantado em outro lugar, está plantado na casa. Amém ou não amém? Amém. O problema é que alguns eles são árvore, mas eles não estão plantados na casa. Eles estão fora da casa, estão plantados distantes. Talvez estão como aquelas mudas, né? O vaso não foi plantado ainda. Vocês estão entendendo, diga amém? Amém. Sabe, para encerrar, quero que você abra comigo o Salmo 1. O Salmo 1 nos fala justamente dessa árvore que é plantada na casa. Veja, está plantado na casa do Senhor, como aqui nós lemos do Salmo 92, verso 13, é como esse Salmo 1 também diz. Salmo 1. Medida que você encontra, diga amém. Amém. É escrito assim. Quero ler esse salmo. Amo esse salmo. Poderoso ele. A palavra diz assim: bem-aventurado ou abençoado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe, não fica na conversa do pessoal lá fora. Esse é abençoado. Não, o pessoal lá fora fala o que para você que é crente? Não, faz negócio de ir para a igreja. Não, vai com isso. Não, negócio de devolver dízimo. Não, vai com isso. O pastor é ladrão. Então, a Bíblia diz: bem-aventurado que não anda nesse conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, ou na roda, ou na mesa dos pecadores, nem se assenta no caminho, na roda, na mesa, na casa do escarnecedor. O que é o escarnecedor? O cara que fica zombando, faz piada o tempo inteiro, de crente, de Deus, a palavra. Esse é o escarnecedor. Sai fora desse. Fala para o seu irmão: sai fora, irmão. Sai fora desse. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Presta atenção. Esse homem que medita na palavra de noite, tem prazer,
Veja, quantos tem prazer na palavra de Deus? Você está tendo prazer de ouvir a palavra de Deus? Você que tem prazer, a Bíblia diz aqui, você que tem prazer na palavra do Senhor, a Bíblia fala que você é o quê? Verso 3, você é o quê? Fala para o seu vizinho, você é como uma árvore, irmão. Você é como uma árvore plantada. Não, fala para 2 ou 3, você é como uma árvore plantada. Para 2 ou 3, não é para 1 não, é 2 ou 3, você é como uma árvore plantada. Você que tem prazer na lei, na palavra do Senhor, a Bíblia fala que você é como árvore plantada. Agora, plantada onde? Onde é que os justos vão florescer? Salmo 92. Os justos vão florescer aonde? Na casa do Senhor. Aqui essa árvore está plantada aonde? Aonde? Ribeiros de água. Ou seja, então ribeiros de água e casa do Senhor é a mesma coisa. O Senhor aqui está falando então que esses ribeiros de água que faz com que essa árvore floresça é a casa do Senhor. Quantos estão plantados junto a ribeiros? Esse tem que estar plantado junto a ribeiros por quê? Porque ali é mais fácil de você pegar da água da vida. Quando você está perto da fonte, você recebe, você coloca suas raízes lá e recebe o nutriente que vem dos ribeiros. Quantos dizem aleluia a respeito? Veja, esse ribeiro aí, lá no Salmo 92, está sendo chamado de quê? No Salmo 92, esses ribeiros são chamados de quê, irmãos? Diga, casa do Senhor. Quantos têm a alegria de estar na casa do Senhor? Aí você é como essa palmeira que está plantada junto a ribeiro, junto à casa do Senhor. E a Bíblia diz que vai acontecer o que com essa árvore? Essa árvore é sensacional. Ela dá o fruto no tempo certo. Sabe, dá o fruto no tempo certo. Não é como aquela figueira. Jesus foi lá para pegar o fruto na figueira, a figueira não tem fruto. Agora, essa que está plantada na casa junto a ribeiro, ela dá fruto no tempo dela, no tempo certo. E outra coisa, quem olha para ela não vê folha murcha. Dá uma olhada para o seu vizinho e vê se ele tem folha verde ou folha murcha. Dá uma olhada para ele. Folha verde ou folha murcha? Ei, a folhagem dessa palmeira aqui, dessa árvore aqui, é folha verde. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer. Agora veja, irmão, a árvore faz alguma coisa? A árvore faz alguma coisa? Na verdade, essa árvore aqui é o quê? Pessoas. Essa árvore somos nós. Essa árvore aí que está plantada, que a folha não murcha e que faz, porque para fazer alguma coisa é gente. Essa árvore sou eu e é você. Essa árvore, ela prospera em tudo. Essa coisa, seu vizinho, você é como essa árvore plantada junto a ribeiros, irmão. A grande questão é você então está plantado quanto mais perto possível da fonte. Quantos dizem aleluia? Quantos querem ser essa palmeira verde, próspera? Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia! Somos como essa palmeira. Oh, aleluia! Coloca a mão no seu coração.